Mateus 5, de 17 a 20. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Oremos mais uma vez. Amado Senhor e Salvador, te damos graças porque Tu és santo e o Senhor nos chama a viver neste Teu reino de santidade. Para isso o Senhor nos tem dado a Tua lei bendita, lei que outrora não podíamos observar porque estávamos presos em nossas transgressões, mas que agora, libertos por Cristo, podemos atentar e viver por ela para a Tua própria glória. Por isso, nesse momento em que a Tua palavra será pregada, rogamos ao Senhor que venha falar, ó Deus, ao nosso coração, instruir a nossa vida, a fim de vivermos no presente século de forma justa e sensata para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o evangelicalismo, de uma forma geral, no nosso país, olha de forma esquisita, complicada para a lei do Senhor. Infelizmente, não são muitos os crentes que conhecem, por exemplo, os 10 mandamentos. Se você fizer uma pesquisa aí entre os crentes que você conhece, perguntar a eles os mandamentos, muitos deles não saberão dizer quais são os mandamentos. Muitos dirão que alguns mandamentos valem e outros não. Por exemplo, o mandamento do dia do Senhor, esse aí a gente descarta, porque esse aí era só para o povo judeu. E há outros que sequer vão reconhecer que os mandamentos têm validade para nós hoje, dizendo que no Novo Testamento o que vale é a lei do amor. Em alguns sermões sobre a lei, eu falei a respeito desta ideia que muitas vezes é difundida, e isso foi amplamente difundido por meio de uma Bíblia chamada Bíblia de Scofield. Scofield não era um teólogo de formação, ele era um médico, e ele era um crente que fazia as suas anotações na sua Bíblia, e o sistema de interpretação chamado dispensacionalismo se tornou muito popular com a Bíblia de Scofield. Então, muito daquilo que os crentes hoje entendem sobre a lei vem desta Bíblia. E como eu disse, esses defendem que a lei é aquela que está no coração e deixam com que os crentes decidam qual é a lei. É um pensamento bastante subjetivo e perigoso, e o resultado final disso é que você tem grandes problemas na ética cristã. Porque aquilo que nós fazemos, a forma como nós nos comportamos, ela precisa vir de algum local, de alguma fonte. Quando você retira os mandamentos do Senhor, você vai pautar a sua vida por meio de qual base? E aí então está um grande problema. O olhar sério para a Escritura mostra que esse tipo de ensino não tem respaldo na Escritura, pois no Novo Testamento os apóstolos continuam falando a respeito da lei do Senhor. Paulo chega a dizer aos romanos que a lei do Senhor é boa e o mandamento é santo, justo e bom. As qualidades que ele dá ao mandamento são então maravilhosas. E esse texto aqui do Evangelho de Mateus é um bom texto para aprender a respeito da lei. Se você voltar aí a
a página da sua Bíblia, você vai lembrar que Mateus, no capítulo 5, inicia aquilo que nós conhecemos como o Sermão do Monte. Ele apresenta Jesus aqui, dizendo às multidões, diz assim no verso 5, primeiro: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Então o ensino de Jesus é diretamente aos seus discípulos e a toda a multidão que está ali em torno dele. Ele vai falar aqui no Sermão do Monte a respeito de muitos assuntos importantes e que estavam sendo distorcidos no ensino dos fariseus. Jesus fala então aqui as famosas bem-aventuranças, todas elas fundamentadas no ensino do Antigo Testamento. Jesus não está trazendo nenhuma novidade, todo o ensino de Jesus está pautado naquilo que o Senhor tem revelado no Antigo Testamento, e as bem-aventuranças traçam uma espécie de caráter do crente, como que deve ser o crente. Todos os crentes precisam se esforçar para ter estas qualidades que estão aqui presentes nas bem-aventuranças. E então, depois de falar das bem-aventuranças, ele fala a respeito do papel dos discípulos nesse mundo. E veja que interessante, as bem-aventuranças mostram o caráter do crente. E para que Deus transforma o caráter do crente? Verso 13: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Os crentes vivem nesse mundo a fim de dar um bom testemunho do Senhor, a fim de refrear a maldade, a fim de ser um canal de bênção do Senhor no meio desta geração, como vai dizer Paulo na sua carta, pervertida e adúltera. E então, a partir do verso 17, que foi o verso que nós lemos, Jesus começa dizendo: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. E aqui é bastante interessante, porque ele vem traçando a maneira como os crentes devem se portar, e ele vai falar: não se enganem, eu não vim para revogar nem a lei, nem os profetas. Os judeus, eles comumente dividiam a Escritura em 3 partes. Eles falavam no Antigo Testamento como a lei, os profetas e os salmos. Você vai ver Jesus citando estas 3 partes do Antigo Testamento, vez por outra, nas suas falas. E aqui então ele fala a respeito da lei, o que Jesus tem a ensinar sobre a lei aos seus discípulos. Nos versos 17 e 18, Jesus vai reafirmar a validade da lei. Diz aí o texto: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Veja que a primeira afirmação de Jesus é: a lei continua em pleno vigor. A lei continua sendo algo que o homem precisa atentar para ela. E você deve notar que no versículo 16, Jesus disse que a luz dos discípulos deveria brilhar diante dos homens. Lembra? Eu falei que ele disse: vocês são o sal e vocês são a luz. No verso 16, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras. Então, a luz dos cristãos seria vista naquilo que eles fazem, na forma como eles se portam na sua vida. Hoje na escola dominical nós estávamos falando a respeito da questão da santidade de vida. E Deus não nos chamou à santidade deixando com que cada crente decida o que é viver em santidade. Ele deu um padrão de santidade. A lei, como nós lemos aqui durante a liturgia, ela recebe as mesmas qualidades, os mesmos atributos que são dados ao próprio Senhor Deus.
o que demonstra que a lei de Deus revela este caráter de Deus. Como filhos de Deus, aqueles que estão caminhando dentro da igreja, no povo do pacto, no povo da aliança, eles precisam espelhar este caráter do Senhor Deus. E isso é feito por meio da prática da lei. É assim que os homens veem as suas boas obras e glorificam ao Pai que está nos céus. E é importante olhar para este texto, porque logo depois desta afirmação, os homens vão ver as boas obras de vocês, a fim de glorificar o Pai que está nos céus. Logo depois vem a sequência: eu não vim revogar a lei. Logo, o padrão a ser seguido é este padrão da santa e bendita lei do Senhor. A lei é muito importante para que os discípulos sejam sal da terra e luz do mundo, para que os discípulos, na sua prática de vida, na sua ética, na sua moral, demonstrem ao mundo o que é viver em santidade. Isso foi algo que Deus falou já lá no Antigo Testamento, quando deu a sua lei. Porque quando Deus chama Israel a obedecer à lei, dizendo que Israel deveria ser uma nação santa, Deus vai afirmar que, por meio da prática da lei, as outras nações veriam Israel de forma diferente, veriam Israel como um povo sábio. E de onde vem essa sabedoria? Da lei do Senhor, daquilo que o Senhor estava dando ao seu povo. A lei é importante para esta vida de santidade da igreja do Senhor. Então, além de afirmar que ele não veio revogar a lei, ele fala um pouco mais. Veja o que ele diz: não pense que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, eu vim para cumprir. E aqui você tem um outro aspecto. A salvação é possível por meio da lei do Senhor. Não é possível ser salvo sem cumprir a lei do Senhor. E você sabe que nós não podemos cumprir. Você sabe que o nosso estado é um estado de pecado e de miséria. Mas dentro daquilo que nós cremos e da doutrina do pacto, no pacto das obras, Deus deu a Adão o pacto por meio da lei, dos mandamentos. Adão deveria viver em acordo com o mandamento, e o resultado disso seria vida. Quando Adão peca, ele fica agora impossibilitado, ele é incapaz de cumprir a lei. Já no Antigo Testamento, Deus vai dizer que não há um justo sequer, que não há quem entenda, que não há quem busque a Deus. Textos esses que serão repetidos por Paulo quando ele ensina a igreja de Roma a respeito da salvação. É impossível para o homem olhar para a lei do Senhor e encontrar nela salvação por seu próprio esforço. É por isso que outra pessoa precisa vir e cumprir a lei. E aqui Jesus está se apresentando exatamente como esta pessoa. Eu vim para cumprir a lei. Eu não vim deixar a lei de lado. Eu vim fazer aquilo que nenhum homem pode fazer. E Jesus vai fazer exatamente isso durante toda a sua vida. Ele vai cumprir cada um dos mandamentos do Senhor. Só que depois que ele cumpre, a lei não é dispensada, porque ele continua dizendo: em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Na nossa Bíblia, você tem duas palavras que para nós faz sentido no português. Está falando i e tio. O tio é o nosso acento gráfico que vai em cima lá quando encontra o a e o o, por exemplo, para fazer o som de ão. O tio está ali, certo? É um acento pequenininho, e é por isso que eles traduziram aqui que não vai passar nenhum tio. A língua grega não tinha tio, certo? Nem a língua hebraica. A NVI,
traduziu esse texto de forma bastante interessante. Na NVI, se você depois olhar, tio e i são traduzidos por menor letra e menor traço, que é exatamente o sentido do que Jesus está dizendo. Até que o céu e a terra passem, não passará a menor letra nem o menor traço. Na língua hebraica, você tem vários tracinhos que são usados para indicar ou ajudar na leitura, certo? E algumas letras, elas são usadas, elas parecem uma espécie de chifre. A letra que é usada no texto grego e que é citada aqui é o iota. Jesus está falando, não passará nenhum iota, que é equivalente exatamente a uma letra hebraica chamada iod. Iod é um pequeno tracinho que há no alfabeto e que aqui está sendo tratado como iota. E como eu disse, ele é parecido com um chifre. Essa palavra que é traduzida por tio aqui na sua Bíblia, significa literalmente isso, chifre, usada para se referir ao enfeite que era feito ali nas letras. Jesus então está minuciosamente dizendo, olha, nada que há no texto da lei do Senhor irá passar. Ninguém pode tirar nada da santa e bendita lei do Senhor. Ele está reafirmando mais uma vez a validade daquilo que foi dado pelo Senhor na criação, quando coloca a lei no coração do homem, e daquilo que é dado no Monte Sinai a Moisés, quando a lei é colocada nas tábuas de pedra. O padrão para que o cristão viva neste mundo, então, é a santa e bendita lei do Senhor. Você pode cumprir esta lei, porque um dia Jesus a cumpriu perfeitamente. O entendimento equivocado de muitos crentes, e que por isso dizem muitos que a lei passou, é que no Antigo Testamento a salvação se dava pela lei, e que no Novo Testamento a salvação se dá pela graça. E é isso que Jesus está mudando aqui, ensinando corretamente. A salvação desde o Antigo Testamento, desde que o homem caiu em transgressão e pecou, é pela graça, mediante a fé. Mas Deus não vai deixar de lado a sua lei. A lei precisa ser cumprida, daí o envio de Jesus Cristo ao mundo. Daí nós darmos graças a Deus por aquele que veio para cumprir cabalmente cada um dos mandamentos. E mesmo cumprindo cabalmente cada um dos mandamentos e não merecendo morrer, porque a morte é o salário do pecado, o pecado é a transgressão da lei. Jesus não transgrediu a lei, logo ele não precisava morrer, não merecia morrer, ainda assim ele se entrega à morte. Para que homens que não conseguem cumprir plenamente e perfeitamente a lei, possam encontrar pela graça salvação, mediante a fé em Jesus Cristo. E é nesse sentido então que você sabe que a justiça do Senhor Jesus Cristo, ela é colocada sobre o crente, ela é imputada sobre o crente, que agora olha para a lei não como um padrão a fim de que ele viva para ser salvo, mas um padrão de santidade, a fim de que ele viva de uma forma que honre o seu Senhor, de uma forma que mostre aos homens que estão à sua volta que eles não pertencem a esse mundo, que eles fazem parte do reino de Deus, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. É por isso que mesmo sabendo que você é salvo pela graça, você não é salvo por meio dos seus esforços, você precisa, no poder do Espírito Santo, se esforçar a fim de colocar em prática a lei do Senhor, que continua sendo um padrão para os crentes. E é porque ela precisa ser este padrão dos crentes,
que vem um segundo ensino de Jesus sobre a lei. Ele vai dizer no verso 19, na parte A, que a lei não pode ser adulterada. Dê uma olhada. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Se a lei continua válida, ninguém pode mudar a lei. Só há um legislador. Só há um Deus bendito e poderoso que pode colocar diante dos homens a sua santa lei, porque ela continua válida. Os homens não podem tratá-la de qualquer forma. E o que Jesus está falando aqui tem a ver com todo o contexto do Sermão do Monte e com a condenação que ele fará aos próprios fariseus. Porque a advertência de Jesus é a seguinte: quem viola e quem ensina uma lei adulterada aos homens será considerado mínimo no reino dos céus. A condenação aqui, obviamente, é aos escribas e fariseus. Os escribas e fariseus torciam a lei do Senhor. Porque o que acontece com um judeu no decorrer dos tempos? Não podendo cumprir perfeitamente a lei do Senhor, eles rebaixam as exigências da lei do Senhor e então se adequam àquilo que eles rebaixaram. Eles torcem a lei, ou nas palavras do Senhor Jesus, eles transgridem a lei e têm o seu coração longe do Senhor Jesus Cristo. E eles começam a colocar o seu próprio padrão de pureza e santidade, colocando sobre os ombros dos homens esse padrão. E é por isso que Jesus diz que eles atam pesados fardos sobre os homens que eles não conseguem levar, nem eles conseguem levar. É interessante porque enquanto Jesus vai dizer que o fardo dele é suave e que o jugo é leve, ele vai dizer: o fardo do fariseu não é. O ensino do fariseu é pesado. Viver sob o jugo do fariseu, sob o ensino do fariseu, é algo que traz bastante complicação para os homens. E é exatamente por isso que no capítulo 15, Jesus vai falar de forma dura com eles, nos versos 7 e 8, dizendo assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E eu quero que você abra comigo este capítulo. Mateus capítulo de número 15. Os versos que eu li são os versos 7 e 8. Jesus evoca aqui a profecia de Isaías sobre a hipocrisia destes homens. Onde estava a hipocrisia? Veja o contexto. Versículo 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos? Veja, eles não estão falando sobre a lei do Senhor, a tradição dos anciãos. O que Jesus vai dizer que são os fardos pesados que eles atam sobre os homens. Eles reparam que os discípulos de Jesus não se purificam, veja lá, pois eles não lavam as mãos quando comem. A tradição dos anciãos dizia que era necessário esse tipo de purificação antes de se alimentar. E os discípulos estão ali andando com Jesus, eles não lavam suas mãos, eles vão lá e comem, e aquilo começa a incomodar os fariseus. Por que os seus discípulos não obedecem à tradição? Por que os discípulos não estão atentos ao ensino dos anciãos? E então o texto mostra que Jesus vai responder de forma bastante interessante, porque a resposta de Jesus é um questionamento.
Veja lá no verso 3. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? E aqui então Jesus está colocando uma coisa contra a outra. Os escribas e fariseus estão preocupados com a tradição dos anciãos, com os costumes que foram sendo estabelecidos. E Jesus está dizendo: olha, vocês estão tão preocupados com isso, mas vocês mesmos estão transgredindo o mandamento do Senhor, a lei do Senhor. E então Jesus dá um exemplo, porque Deus ordenou, cita aqui o 5º mandamento: honra a teu pai e a tua mãe. Depois ele cita uma lei que decorria do 5º mandamento, que era a punição para quem desobedecia pai e mãe. Veja lá: quem maldisser a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Jesus está dizendo o seguinte: olha, a lei do Senhor é de uma seriedade tão grande, que a transgressão do 5º mandamento levava à morte, levava homens a serem de fato tirados da existência. Por que vocês não obedecem ao mandamento? Jesus continua: vocês dizem, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai ou a sua mãe. Como é que eles faziam, os fariseus? A lei dizia que pai e mãe precisavam ser honrados, e isso incluía o cuidado para com o pai e com a mãe. Só que o fariseu, querendo se livrar desta obrigação, dizia o seguinte: olha, o tempo que eu teria para dedicar ao cuidado com meu pai e com minha mãe, eu ofereci a alguém que é maior do que o meu pai e do que a minha mãe. Eu dediquei esse tempo a Deus, é oferta ao Senhor. Logo, entre o meu pai e a minha mãe e o Senhor, eu prefiro escolher o Senhor, eu preciso escolher o Senhor. E porque eu trabalho para o Senhor, eu não posso honrar o meu pai e minha mãe, eu não posso cuidar do meu pai e da minha mãe. E é isso que Jesus está dizendo: quem diz isso, que é oferta ao Senhor, aquilo que o pai e a mãe poderiam aproveitar deles, esse jamais honrará pai e mãe. Aparentemente era uma questão muito piedosa, uma escolha muito piedosa. Entre o pai, a mãe e o Senhor, é claro que o Senhor é mais importante. E era assim que eles faziam parecer, mas Jesus está então escancarando a hipocrisia e dizendo: olha, essa desculpa que vocês estão dando para não cuidar de pai e mãe, não cola. E então ele diz: vocês estão invalidando a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. E aí então que ele diz: vocês são hipócritas, vocês são atores, vocês estão encenando uma vida de santidade. Essa é a ideia da palavra hipócrita. É alguém que estava parecendo externamente santo, com suas ações aparentemente piedosas, mas que eram ações egoístas. O que eles queriam, na verdade, era evitar trabalho com pai e mãe. Rebaixaram a lei do Senhor por causa da própria tradição deles. E é porque a lei não pode ser adulterada que Jesus está dizendo lá no capítulo 5, o que eu li há pouco: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. E é porque Jesus se importa com a vida de santidade verdadeira dos seus filhos, é que a partir do versículo 21, ele vai começar a colocar os pingos nos is aqui. Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Ouvistes o que foi dito é a tradição dos anciãos, é o ensino do fariseu.
É a forma como o fariseu ajeitou para poder cumprir a lei, pelo menos da forma deles. Veja um exemplo disso aí. 21. Ouvistes que foi dito: não matarás. Quem matar está sujeito a julgamento. E como que o judeu interpretava isso? Literalmente, somente. Eu nunca enfiei a faca em ninguém. Eu não posso ser condenado como um assassino, então eu cumpro a lei do Senhor. Então Jesus vai dizer: eu porém vos digo, todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão está sujeito ao julgamento. O que Jesus está dizendo é que a ira pecaminosa do coração equivale à quebra do 6º mandamento. Não adianta o fariseu ajeitar a lei para mostrar que ele cumpre externamente, porque ele já transgrediu no seu coração. E cada um dos mandamentos será interpretado assim pelo Senhor Jesus Cristo. Intenção no coração. No versículo 27, ele vai dizer que adúltero não é só aquele que se deita com uma mulher que não é a sua, com a mulher do próximo, mas que adúltero é aquele que já cobiçou no seu coração. No verso 33, ele vai dizer que os homens falham em sua palavra e o tempo todo estão jurando falso, porque mais uma vez o fariseu tentava dar um jeitinho de adequar a lei à sua prática. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Então eles diziam: se você jurar por Deus, você precisa se virar e cumprir. Deus não tolera alguém que não cumpre a sua palavra. É verdade? É lógico que é verdade. Não tenha dúvida de que isso é verdade. Mas veja o que Jesus vai dizer ainda. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o teu sim, sim, o teu não, não, o que disto passar vem do maligno. Muitos interpretam isso de forma equivocada, dizendo: crente não jura, crente não pode jurar, jurar é pecado. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Pelo contrário, o contraste aqui está com a prática do fariseu, porque o fariseu que ensinava assim: olha, se você jurar por Deus, você precisa cumprir rigorosamente o seu mandamento, o seu juramento. Dizia também: se você jurar pelo céu, não tem problema se você transgredir a sua palavra. Sabe aquele pessoal que jura com o dedo cruzado? Não é assim que as crianças, às vezes, você promete, bota o dedinho aqui para trás, se prometo. Ele não tem intenção de cumprir, ele está de esmola, certo? Pois jurar pelo céu, jurar por Jerusalém, seria mais ou menos o equivalente a esse esmola. Porque eles diziam o seguinte: não tem problema, você jurou por Jerusalém, se você transgredir a sua palavra, agora cuidado, hein? Se jurar por Deus, aí o negócio vai ficar difícil. Então Jesus está dizendo: não jure pelo céu, porque o céu é o trono de Deus. Não jure pela terra, Deus descansa os seus pés na terra. Não jure por Jerusalém, ela é a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, você não tem poder nem para fazer o seu cabelo ficar branco e preto. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que é isso? Isso é o cumprimento do 9º mandamento. Não dirás falso testemunho. Fale e cumpra. Quando dizer que não vai fazer, não faça. Porque qualquer coisa diferente disso vem do diabo. Vem do maligno. E aí quando nós pensamos nisso, na forma como os fariseus lidavam
nós precisamos admitir que, por vezes, nós caímos na tentação de tentar jeitosamente também dar um jeito de adulterar a lei do Senhor para nos adequar a ela. Nós não queremos cumprir o que Deus diz e nós começamos a tecer argumentos, arrumar argumentos para dizer o porquê que é lícito eu não fazer aquilo que Deus manda eu fazer. E que eu tenho razões, muitas vezes até piedosas, pelo menos na minha cabeça, para transgredir a lei do Senhor. E assim muitos crentes têm vivido transgredindo a lei do Senhor, odiando os seus irmãos uns aos outros, falando mal uns dos outros, desrespeitando as autoridades, mas sempre há uma razão piedosa por trás disso. Faltando com a sua palavra, não sendo sinceros uns com os outros, não falando a verdade uns aos outros, mas eu tenho uma razão para isso. Dia desses eu estava lendo aí uma pessoa escrevendo em rede social, e ela escreveu o seguinte: se alguém um dia fizer alguma coisa contra você, te ferir, e depois essa pessoa te pedir perdão, você precisa perdoar. Eu falei, tá bom. Mas depois disso ela falou assim, mas nunca mais você se envolva com essa pessoa, para que não aconteça de novo, você fique aí, em outras palavras, com a barba de molho. E eu fiquei pensando o seguinte, você já imaginou Deus tratando e lidando dessa forma com cada um de nós? Nós acabamos há pouco de pedir perdão ao Senhor, porque todo dia nós transgredimos a lei do Senhor. Deus nos perdoa e diz, tudo bem, está perdoado, mas eu não quero me relacionar mais com você nesse nível, eu vou deixar você de lado. Mas nós vamos arrumando jeitinhos de viver nos nossos grupos, evitando pessoas tendo razões aparentemente piedosas. Nós estamos fazendo o que os fariseus fazem. Nós acabamos vivendo como os fariseus viviam, nós adulteramos a lei do Senhor. E o que Jesus está dizendo aqui é que aquele que viola o mandamento, mesmo dos menores, e que ensina isso aos homens, é considerado mínimo no reino dos céus. É por isso que Jesus está gastando tanto tempo aqui, dizendo, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. É como se Jesus estivesse dizendo, não deem ouvido aos fariseus. Atentem para a santa e bendita lei, que não pode ser adulterada. O princípio estabelecido aqui por Jesus, então, é muito importante, porque, como eu disse, ele está interpretando aquilo que Deus já havia revelado no Antigo Testamento, e é claro que o princípio de não adulterar a lei do Senhor se estende a toda a palavra do Senhor. É por isso que lá no último livro da Bíblia, você tem a advertência de João, Apocalipse 22, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. João estava falando do livro de Apocalipse, mas isso se estende a toda a Escritura, que não pode ser adulterada. Razão então de Paulo dizer aos Gálatas, ainda que venha um anjo do céu, ainda que venha mesmo um dos apóstolos ensinando algo diferente do que foi estabelecido, este precisa ser considerado maldito, anátema. É por isso que várias vezes Jesus repreenderá os fariseus por estarem ensinando erroneamente as Escrituras. E no capítulo 23 ele chega a dizer o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra
para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno, muito mais do que vós. Eles se esforçavam para fazer discípulos. E quando eles conseguiam um discípulo, Jesus está dizendo: vocês estão tornando essa pessoa muito mais condenada do que vocês. Por qual razão? Porque ao ensinar de forma errada, ele está levando outros homens ao erro, a assumir um padrão equivocado, a repetir aquilo que estava sendo dito pelos antigos, que torceram a lei do Senhor. Meus irmãos, a lei do Senhor não pode ser adulterada, e essa é a razão de Tiago advertir: não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que haveremos de receber maior juízo. Aqueles que se aplicam então à pregação da palavra do Senhor, como pastores do povo de Deus, precisam ter muito cuidado, a fim de não adulterar a lei do Senhor, a fim de não distorcer a lei do Senhor, a fim de não rebaixar o ensino do Evangelho. E essa é a consciência que você precisa ter diante da palavra de Deus. E essa é a seriedade com que você precisa tratar a palavra de Deus. Mas muitos crentes continuam olhando para a Escritura, tentando encontrar nela uma desculpa para aquilo que eles estão fazendo de errado e de contrário ao que o Senhor diz. Quando você retira, por exemplo, um texto do seu contexto, você está fazendo um mau uso da Escritura, você está torcendo a Escritura. Quantas vezes você já não viu um crente se justificando, dizendo assim: está lá na Bíblia, a carne é fraca. Por que essa citação? A carne é fraca. Porque eu quero justificar o meu pecado. Eu pequei porque, está claro, eu vou pecar mesmo porque a carne é fraca. Não é isso que o texto está dizendo. Depois você vai lá e confira. Quando Jesus disse que a carne é fraca, ele disse porque os discípulos estavam dormindo. Eles não conseguiam ficar acordados para orar. Jesus chamou para orar, voltou, eles estão dormindo. Jesus acorda, repreende, vai orar, quando volta eles estão dormindo. Vocês não puderam vigiar nem uma hora comigo. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, a carne é fraca. Por quê? Porque estão desfalecendo lá de sono. Se você usar esse versículo um dia, dizendo: pastor, hoje eu dormi no culto, a carne é fraca. Ok, aí está certo. Trabalhei bastante essa semana, estou cansado. Teve uma hora ali no sermão que eu dei uma pescada. A carne é fraca, né, pastor? É fraca. Mas não use esse texto para dizer que você pecou porque a carne é fraca. Isso é torcer a Escritura. Isso é tentar justificar a sua prática. E muitos crentes fazem isso aos montões. Quando você dá ouvidos a líderes que não se preocupam com a fidelidade à Escritura, você está contribuindo com homens que torcem a Escritura e você está incorrendo também em erro. Quando você não ora pelas autoridades da igreja, pelos pastores, para que eles sejam fiéis na pregação, vocês estão negligenciando aquilo que o Senhor Deus tem ordenado, que é colocar diante de Deus estes homens para que a palavra de Deus seja sempre pregada com fidelidade. A lei do Senhor não pode ser adulterada, mas há um último ensino de Jesus sobre a lei. A lei precisa ser cumprida. Veja a parte B do verso 19. Aquele que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. Se a lei continua válida, você precisa guardar no coração e praticar. Colocar em prática na sua vida. A sua ética flui da lei de Deus. A sua moral vem
da bendita lei do Senhor. E a atitude do cristão diante da lei precisa ser a de guardá-la, a fim de que o Senhor Deus seja glorificado. Lembre, você não precisa guardar a lei para ser salvo. Quem fez isso foi Jesus. Eu vim para cumprir a lei, e Ele cumpriu no seu lugar. De forma que Deus já olha para você como um cumpridor perfeito da lei. Como alguém que nunca cometeu um pecado sequer. É assim que Deus olha para você. E é assim que você precisa procurar viver. Você precisa procurar viver a sua vida da forma como Deus olha para você. E é por isso que nós precisamos guardar no coração a palavra, a lei do Senhor, para não pecar contra o Senhor. E a atitude aqui é tanto de observar a lei, quanto de ensinar a palavra para que outros cumpram. E Jesus coloca a razão para isso no verso 20. Os discípulos precisam ter uma vida totalmente diferente da vida dos escribas e fariseus. E como eu comumente falo aqui, quando eu falo do resumo do Sermão do Monte, essa diferença não está necessariamente naquilo que é feito, mas no porquê é feito. É por isso que Jesus diz: os fariseus jejuam, oram e dão esmola. Vocês não podem ser como os fariseus. A justiça de vocês precisa exceder em muito isso. Vocês precisam jejuar, orar e dar esmola. A atitude é a mesma. A disposição do coração é diferente. Crentes, quando colocam em prática a lei do Senhor, fazem a fim de que o seu Senhor seja honrado. E Ele será honrado à medida em que os homens virem as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Crentes dão atenção à lei do Senhor, e esta é a razão de Jesus estar interpretando corretamente as diversas leis a partir do verso 21. Não pode ser uma atitude legalista, não pode ser uma tentativa de justiça própria, não pode ser um meio para que você se ache melhor do que o seu irmão. Precisa ser algo que você faz a fim de que o Senhor, que salvou a sua vida, que te salvou da ira vindoura, seja glorificado. Jesus aqui então não está dizendo aos discípulos para guardar a lei para entrar nos céus, porque alguns podem ter essa impressão ao ler o verso 20, porque ele diz assim: se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mas aqui é uma constatação: se a justiça de um suposto crente não é maior, não excede a dos fariseus, isso só deixa claro que essa pessoa não é um crente de verdade. É por isso que ela não vai para o céu. Ela não teve o seu coração transformado. É por isso que ela não consegue cumprir a lei do Senhor. A ideia não é que você vai cumprir e assim você vai para o céu. A ideia é, se você vai para o céu, você vai demonstrar isso por meio das suas obras. Mostre a sua fé sem obras. Eu, com as minhas obras, irei mostrar a minha fé. E isso porque o homem nunca seria capaz de cumprir a lei perfeitamente a fim de ser salvo. A observância dos mandamentos é a prova de que você ama o seu Redentor. Foi Ele mesmo que disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Foi Ele quem disse: se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. É assim que você olha para a lei do Senhor, a fim de guardar a lei do Senhor. E é por meio disso que o Senhor irá santificar a sua vida, por meio da verdade que está na sua palavra, na sua bendita lei. Por isso a pergunta que nós lemos aqui na liturgia, que é respondida prontamente pelo salmista: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? A resposta: observando segundo a tua palavra.
Não há outra forma, não há outra maneira. A guarda da lei não irá te salvar, mas irá demonstrar que você é de fato um filho bendito de Deus. Você tem se esforçado em viver de forma justa diante do Senhor. Você tem procurado guardar a lei no coração, a fim de não pecar contra o Senhor. E se você diz que você tem tentado fazer isso, mas não tem gastado tempo com as Escrituras, a notícia é que você está se enganando. Porque quem não gasta tempo com as Escrituras, observando aquilo que o Senhor tem revelado, não está interessado em guardar a palavra no coração para não pecar contra Deus, por mais que possa afirmar isso, por mais que possa jurar de pé junto que esse é o objetivo da vida. Quem não gasta tempo com a palavra de Deus não está interessado em uma vida de santidade. Jesus então ensina sobre a lei que ela continua válida, que ela não pode ser adulterada, que ela precisa ser cumprida pelos crentes. Como eu disse, isso pode ser concretizado na vida dos cristãos, porque outrora nós éramos escravos do pecado, mas agora, libertados pelo Senhor, nós podemos dar ouvidos à lei. Se é verdade que o homem que herdou de Adão o pecado não consegue fazer outra coisa senão pecar, tudo que ele faz é pecado. As mais sublimes atitudes, as mais aparentemente virtuosas atitudes são pecaminosas em si. O crente liberto por Cristo pode cumprir a lei com os motivos corretos no coração, a fim de honrar aquele que cumpriu perfeitamente a lei, para que eles pudessem ser salvos. E é claro que quando nós falamos disso, nós estamos falando da lei moral. Nós não estamos falando das cerimônias, porque estas foram cumpridas em Cristo. Nós não estamos falando da lei civil dada a Israel. Nós estamos falando da lei moral, resumida ali nos 10 mandamentos. Um entendimento correto dessa questão é importante para que você viva uma vida de piedade e de santidade diante do Senhor, cumprindo os mandamentos, porque você foi salvo e foi liberto para isso. Viva honrando aquele que se deu por você, viva para a glória daquele que deu o seu Filho a fim de cumprir a lei por você, a fim de que os homens, vendo as suas boas obras, venham a glorificar o Pai que está nos céus.